minha colocação me pautando exatamente no escopo, no conceito do que se trata a CPI. Chama a atenção dos colegas para que o relatório da CPI seja aprovado. Ele recebeu emendas, se não me engano, uma emenda, um tema certamente que deve ser discutido, sobre a questão da iniciativa de se comunicar à autoridade policial. A intenção não era essa, do início do processo era apenas que nós tivéssemos a clareza de que em todos os casos nós tivéssemos a condição de ter transparência nos processos de abortamento no nosso Estado. Por essa razão apresentamos um projeto de lei que cabe nessa casa, sem dúvida nenhuma, um aperfeiçoamento. Esse é o primeiro ponto. Agora eu quero ler o escopo do projeto. E aqui não divijo dos que se antepõem, os que se contrariaram ao relatório, mas eu quero ser incisivo na questão. Se trata de investigar e apurar os interesses e incentivar e financiar a prática de aborto no Estado do Rio de Janeiro e o comércio de produtos e as clínicas que fazem o procedimento. Ponto. No que se diz respeito ao tema, a ementa da CPI, o relatório é absolutamente contundente e claro. A despeito de que nós, na CPI, que é integrada inclusive por deputadas, nós deixamos de ouvir a sociedade civil, em primeiro caso, isso não é de todo verdade. Mas o escopo principal não era discutir na CPI quem é a favor ou contra o aborto. O escopo da CPI não era debater a questão estatística do número de abortamentos do Estado do Rio de Janeiro, ainda que muitos, e aqui nesta casa, nós devamos debater esse tema. O nosso escopo apresentado pelo presidente Iranildo, apresentado nessa casa, era descobrir e desmantelar as clínicas clandestinas de aborto no Estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos. O objetivo era descobrir, senhores deputados, como é realizado o comércio ilegal de medicamentos abortivos à venda em muitos pontos na cidade e no Estado do Rio de Janeiro. E nós atacamos esse objeto. A nossa intenção era descortinar um cartel enorme que ganha recursos aonde servidores públicos do Estado, policiais, enfermeiros estavam envolvidos, e nós fizemos. Quem acompanhou a CPI e leu o relatório, quem foi às reuniões, sabe bem o nome de cada policial envolvido, de cada servidor envolvido. Por isso não ouvimos as mulheres, porque o nosso objeto não é criminalizar e tampouco expor as mulheres. Pelo contrário, é tirar do Estado do Rio de Janeiro bandidos, quadrilhas que têm feito uma grande mortandade de mulheres e de crianças no Rio de Janeiro. Esse era o objeto da CPI. Portanto, o relatório cumpre absolutamente aquilo que ele se propõe. O relator, o deputado Jânio Mendes, foi absolutamente fiel àquilo que nós fizemos na CPI. Obviamente, há muito ainda a se tratar. Obviamente, o tema precisa se esgotar. Obviamente, não conseguiremos achar nessa casa um ponto, talvez, de equilíbrio, porque as opiniões divergem. Mas, na hora certa, no momento certo, em que nós estivemos nessa casa debatendo, sim, a questão de saúde pública e a questão da vida do nascituro, aí nós poderemos, sim, aceitar o que foi colocado aqui, contrariamente ao relatório. Mas não foi esse o escopo da CPI. Portanto, eu defendo, sim, o voto na íntegra do relatório da CPI, porque ele cumpre absolutamente o que diz a ementa. E o relatório substitutivo que Vossas Excelências receberam, ele deve ser respeitado. Mas peço aos senhores e senhoras, deve ser respeitado porque ele foi colocado por um integrante da CPI. Mas peço a Vossas Excelências que atentem ao relatório original,
que cumpre absolutamente ao que se propôs a emenda da CPI e que não foi usada sob critérios religiosos, nem tampouco critérios de ideologia. Ele foi usado sob a égide da lei. E há quem seja contrário ou a favor do aborto. Essa discussão poderemos fazer nesta arena. E aqui nesta casa temos legitimidade para fazê-la. Mas nós precisamos defender a exatidão e a correção com que foi feito esta CPI e como foi feita o relatório. Parabéns ao deputado Iranildo, presidente, parabéns ao relator Jânio Mendes e aos demais deputados que integraram e que corretamente conseguiram cumprir o seu papel nessa comissão parlamentar de inquérito.